Madragoas da Amália, com António Vieira. Ora viva, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais umas Madragoas. Hoje vou estar à conversa com o autor João Pedro Marques. Aliás, João, estás de regresso aqui a este programa, é sempre um enorme gosto ter-te aqui. Não é a primeira vez, acho que nem é a segunda vez, já é mais do que isso, mas enquanto tiveres disponibilidade eu gosto sempre de receber, portanto, esse nem sequer é assunto. O assunto é este livro que nos trazes hoje, chama-se Escravatura, Perguntas e Respostas, é uma edição da Guerra e Paz, inaugura, aliás, uma série de livros, os livros vermelhos da Guerra e Paz. Este é o primeiro e é sobre ele que vamos estar à conversa. João, como é que surgiu, e tendo em conta que as pessoas já te conhecem, no teu caso nem vou sequer pedir para te apresentares, vou começar já a falar do livro. Por isso, como é que surgiu a ideia para este livro? Foi uma ideia tua? Foi um convite da editora? Foi um convite da editora. Eu sou historiador e sou especificamente historiador. Esta é a tua área? Esta é a minha área, exatamente. Sou historiador da escravatura. Foi um assunto que eu estudei durante 30 anos. Continuo a estudar. E na sequência da ida do Presidente da República ao Senegal e de umas declarações que fez lá em abril do ano passado, caiu-lhe meio mundo em cima. Acusaram o Presidente de ter adulterado a história, porque ele referiu um alvará de abolição da escravatura do tempo do Marquês de Pombal e tal. Exigiram que Portugal pedisse desculpa pela escravatura, exigiram que Portugal alterasse os programas escolares, etc. Por aí fora. Enfim, uma série de exigências. Começou a correr, inclusive, uma petição para pressionar o Governo, o Parlamento, a própria Presidência nesse sentido. E eu, tantos artigos surgiram no jornal que eu escrevi também. Quer dizer, senti-me mesmo obrigado a escrever porque achava que estavam completamente a torpedear o que é a nossa narrativa, memória, como é que eu ia dizer, o conhecimento que temos do nosso passado, a história. Pode haver várias versões, mas quer dizer, há factos que são incontornáveis. E, portanto, escrevi o meu primeiro artigo no Público. Já escrevi 10 no Público e no Diário de Notícias. Mas, na sequência desse primeiro artigo no Público, o Manuel Fonseca, da Guerra e Paz, ligou-me a sugerir, ou a desafiar, ou a convidar, enfim, qualquer destes verbos que se adequa, para escrever um livro pequenino, dirigido não aos académicos, nem aos especialistas, mas dirigido ao público culto e interessado, em geral, um livro que tivesse uma dimensão reduzida, que se lesse em meia hora, uma hora, como efetivamente este livro se lê, e que pudesse balizar a questão, estabelecer os eixos principais, pôr os factos como eles são, pôr ordem no convento, como se diz em linguagem corrente. E eu pensei durante 2 ou 3 dias, e como sabia que isto vai ser um debate que vai durar anos aqui na nossa sociedade, porque há grupos de pressão organizados que atiram com esta questão permanentemente para a frente, sabia que ia escrever muitos artigos nos jornais, como efetivamente já escrevi e irei escrever mais de certeza, e achei que de facto fazia sentido informar as pessoas do que é consensual, ou quase consensual. Quando não é consensual eu digo que é uma conjetura, ou que é uma... entre os historiadores, que é, no fundo, aquilo que é um saber adquirido pelos historiadores nas últimas décadas. A grande questão é, se há um saber adquirido, se há consensos, se há factos, porquê é que há tanta questão, e como tu disseste, porquê é que ainda há tanta questão, tantas dúvidas, tanta desinformação a propósito deste assunto da escravatura? Bem, enfim, porque há grupos interessados nisso, há grupos que querem substituir a história pela memória, isto é, pela recordação, fazendo aqui digamos que uma pequena anedota, uma pequena caricatura. A minha avó lembra-se que era não sei quê, e como a minha avó lembra-se que era não sei quê, isso é verdade. O historiador não funciona assim. O historiador recolhe as memórias de todas as pessoas, inclusive a dessa avó, mas depois olha para os documentos, que são coisas que estão preto no branco, estão registadas, não são alteráveis, é porque a memória é alterável. A memória que passa de pessoa em pessoa é alterável, não é? Como todos sabemos. A memória tem muito que ver também com o esquecimento e com a substituição. Quem conta um conto aumenta um ponto. E, portanto, os historiadores usam as memórias, leem a documentação, leem o que os outros historiadores escreveram e, de cômputo de tudo isso, chegam ou tentam chegar a algo que explique. Portanto, os historiadores
atém-se aos factos, aos documentos. A história faz-se com documentos, não é com as minhas com as minhas teorias ou com as minhas opiniões. E muita gente... E, por outro lado, há uma segunda razão. Porque é que há tanta desinformação em torno desta questão? É porque as pessoas não leem, de facto, os historiadores. O meu primeiro livro de história, que foi publicado, de história da escravatura, que é um livro chamado Os Sons do Silêncio, que foi publicado em 99, julgo que por aí. Quantas pessoas leram esse livro? Tem 500 e tal páginas. Pouca gente vai ler. Se eu não me engano, o livro teve uma venda da ordem dos 500 exemplares nestes anos todos seguidos. 500, 600, por aí. Um livro extraordinário de um historiador americano chamado Joseph Miller, que é fundamental. Quem quiser perceber o que foi o tráfico de escravos em Angola, tem de ler esse livro. Mas é um livro muito difícil de ler. É um livro muito profundo, é um livro escrito num estilo que não é... Os anglo-saxónicos escrevem muitas vezes com períodos curtos, não é? Frases muito curtas e tal, é fácil de ler. O Miller não escreve assim. Escreve com períodos longuíssimos, torna-se uma leitura difícil. Quem é que leu esse livro, o chamado Way of Death, O Caminho da Morte? Ninguém leu. E, portanto, as pessoas não sabem. Não sabem, de facto, porque não leram. E limitam-se a repetir ideias adquiridas e que vêm do século XIX. A ideia que faz que imagina o branco perverso que vai à África a enganar o inocente negro que é completamente aldrabado pelos brancos que chegam. O tráfico de escravos não foi isso. Os africanos tiveram uma intervenção direta e racional. Os africanos não eram inferiores nem são inferiores aos brancos, não eram burros que se deixaram comer pelos brancos que chegaram nos navios. Não, é uma coisa muito mais complexa. Até porque a escravatura já existia em África. Claro, existia em África. A escravatura existiu em todo o lado do mundo. Os africanos tinham uma escravatura extremamente desenvolvida e provavelmente um número de escravos muito numerosos, porque os africanos, como não tinham uma posse individual da terra, investiam, para produzir riqueza, investiam na posse, digamos assim, ou no domínio, ou na quantidade de direitos que era possível acumular sobre pessoas. E, portanto, arranjavam escravos, não de uma forma comercial, monetária, como nós fazíamos, mas através da troca de bens, obtinham escravos para que esses escravos pudessem produzir bens e cultivar a terra. Portanto, os africanos tinham imensos escravos quando os portugueses chegam. Até porque já negociavam muitos escravos com o mundo muçulmano desde o século VIII. Toda a parte norte da África subsaariana exportava escravos para o norte da África e para a Arábia e para o mundo muçulmano mais para lá, quer por essa via através do deserto do Saara, quer pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, desde o século VIII, que faziam tráfico para o mundo que lhes estava a norte, não é? Para a zona do Mediterrâneo e mais para lá. Quando os portugueses chegam no século XV, portanto, não há nada de especialmente novo. São duas tradições escravistas que se engrenam uma na outra e que formam uma engrenagem perversa, uma engrenagem diabólica, uma engrenagem cruel, uma engrenagem sangrenta, violentíssima, mas muito difícil de quebrar, porque há muitos interesses europeus ligados ao tráfico de escravos, como nós sabemos, que tem a ver com o desenvolvimento das colónias na América, e há muitos interesses africanos também ligados ao tráfico de escravos, que tem a ver com a obtenção de mais dependentes, de mais escravos lá nas sociedades deles e da manutenção do poder. Portanto, estas duas lógicas, muitas vezes as pessoas olham para isto apenas na lógica do ocidental. Nós aldrabámos os africanos, dizem, demos para lá umas coisas que não prestavam para nada e eles davam-nos homens. Não é assim. Não foi assim. Nós, de facto, dávamos essas coisas que para nós tínhamos pouco valor, mas aquilo que nós entregávamos aos africanos tinha um enorme valor para eles. E é necessário perceber isso, para perceber porque é que isto funcionou e funcionou durante tanto tempo. João Pedro Marques está a esclarecer todos os meus ouvintes, espero eu, a propósito deste tema. Escravatura, já agora, é uma coisa sobre a qual tu falas no livro, entre essa diferença entre escravatura e escravidão. Tu marcas uma diferença. Qual é que é a diferença, João? Já agora, de forma muito breve. Bom, o problema é que a palavra escravatura não significava aquilo que para nós significa hoje em dia. A palavra escravatura era uma forma abreviada de dizer tráfico da escravatura, isto é, comércio de muitos negros, muitos escravos, não é? No caso negro. Escravatura tinha que ver com comércio. Nós hoje em dia utilizamos a palavra escravatura no sentido de escravidão.
Foi uma palavra que para nós caiu em desuso. Os brasileiros ainda usam muito, mas nós praticamente não usamos a palavra escravidão. Escravatura, usamos escravatura como sinónimo de escravidão. Escravatura não era isso que significava tráfico de escravos. Nos documentos do século XIX, aliás, diz tráfico de escravos ou, mais vulgarmente, tráfico da escravatura. Portanto, nós confundimos tudo. Confundimos tudo por razões que têm a ver depois com a nossa guerra com os ingleses no século XIX. Foi conveniente dizer que tínhamos abolido a escravatura antes deles. E como os ingleses não têm, nós temos 3 termos, não é? Para designar a coisa. Temos tráfico de escravos, escravatura ou escravidão. Os ingleses só têm 2, que é slavery, escravidão, e slave trade para o tráfico de escravos. Portanto, eles traduziram mal as coisas e a gente aproveitou porque nos convinha por razões ideológicas. Mas está tudo baralhado. Está tudo baralhado. O que importa é a pessoa perceber o que é que o interlocutor quer dizer quando usa a palavra escravatura. Está-se a referir à posse de homens e à utilização forçada do seu trabalho, ou está-se a referir ao comércio e transporte de homens por via marítima? Não é? É preciso perceber que escravatura é uma palavra com o contorno muito pouco definido. Vamos continuar a conversa com o João Pedro Marques, mas como sempre vamos ouvir também aqui alguns temas, alguns fados nesta noite, e vamos começar com a voz da Marisa, Há uma Música do Povo. E depois de Marisa, ouvimos também Beatriz da Conceição, ouvimos o tema Noite, 2 vozes de 2 gerações diferentes, mas de facto 2 das grandes vozes de sempre do fado. Hoje converso com o João Pedro Marques, ele traz-nos este Escravatura, perguntas e respostas. Eu acho que uma boa maneira de guiarmos esta conversa é precisamente com algumas dessas perguntas. Obviamente que não podes responder a todas, as pessoas têm de comprar o livro para ficar a saber mais sobre isto, até porque o livro, e como tu disseste no início desta conversa, traz muitas indicações de leitura, muitos livros que tu aconselhas, não é? Sim, o livro está estruturado em torno de 24 perguntas ou 24 questões a que eu respondo, não é? A cada uma delas. E não é um livro dirigido a académicos, como eu expliquei há pouco. Portanto, não tem uma bibliografia extensa. Mas, para cada uma dessas perguntas e resposta, eu indico uma obra de referência que a pessoa interessada pode comprar para aprofundar um pouco mais o assunto. E depois, a partir dessa obra de referência, tem muitas outras, não é? que essa obra indica. E procurei não repetir nenhuma obra de referência. Portanto, mesmo que em certos casos o mesmo livro se pudesse adaptar a 3, 4, 5 das perguntas e das respostas, eu indiquei sempre um outro. Digamos que no total o livro tem 24 obras de referência que a pessoa pode ler se quiser aprofundar. Eu adoro livros de perguntas e respostas porque, sendo eu um locutor preguiçoso, isto facilita muito o trabalho. Portanto, vamos a isso, João. Olhando aqui para esta, parece-me interessante. Diz, o que pensavam os portugueses da escravatura? Ui, Escolhi logo uma boa pergunta para começar. Essa é terrível. Enfim, os portugueses pensaram várias coisas e foram mudando o seu pensamento ao longo do tempo. Mas, regra geral, e se nós pusermos a situação no princípio do século XIX, que é na altura em que começa a surgir o abolicionismo, digamos que a maior parte dos portugueses não são aqueles que, enfim, a maior parte dos portugueses que estão documentados, não é? Que escrevem nos jornais ou que há documentos sobre eles, ou que escreveram sobre o assunto, aqueles cuja opinião nós conhecemos. A maior parte dos portugueses não são nem escravistas, isto é, não defendem a escravidão e o tráfico de escravos, nem são abolicionistas. Houve poucos abolicionistas em Portugal. Houve o Sá da Bandeira, mais o Moraes Sarmento, o Palmel, enfim, mas esses com menos intensidade. Nitidamente abolicionista, um homem que persistiu naquela luta com zelo, com persistência, levando das coisas até ao fim, foi o Sá da Bandeira. Portanto, os portugueses não são, no princípio do século XIX, nem escravistas, nem abolicionistas. São uma coisa a que eu chamei toleracionistas. O que é isto? São pessoas que toleram a existência da escravidão. São pessoas que têm uma simpatia pelo escravo, lamentam todo o mal que é feito ao escravo, têm esperança que tempos futuros e mais, enfim, civilizados possam, a pouco e pouco, acabar com a escravidão, mas receiam pôr-lhe um fim brusco, porque receiam que isso lese as colónias portuguesas, que na altura ainda são o Brasil e, enfim, os pontos na costa que Portugal tinha nas costas africanas. Portanto, são pessoas que estão abertas à ideia de abolir,
a escravidão, porque consideram que é injusta, consideram que é, enfim, pouco cristã, consideram até, em alguns casos, que é contraproducente do ponto de vista económico, porque começam a acreditar que o trabalho livre é mais produtivo, ou será, em teoria, mais produtivo que o trabalho escravo. Portanto, são pessoas que estão abertas à ideia de abolir, mas têm medo de que isso venha a lesar de uma forma radical e destrutiva o Brasil, sobretudo, nessa altura, e depois de perdido o Brasil em 1822, esse receio persiste relativamente às colónias africanas, a Angola, sobretudo, não é? E, portanto, são pessoas que estão ali a meio caminho. Essa é uma das explicações, do meu ponto de vista, para o facto de Portugal ter demorado tanto tempo a concluir a abolição do tráfico de escravos e da escravidão. No entanto, podemos chegar à conclusão de que, e corrijo-me se estiver enganado, ou se esta pergunta é uma pergunta idiota, que a ideia do abolicionismo, e tendo em conta que já havia uma realidade de escravatura na África, essa ideia de abolir a escravatura é uma ideia levada pelos europeus para a África? Claro, o abolicionismo é uma coisa ocidental. Vamos lá ver, digamos que é um dos grandes triunfos, ou uma das grandes vitórias, ou algo de que os ocidentais podem gabar e orgulhar. Não há abolicionismo em outra parte do mundo, a não ser como reflexo depois do movimento ocidental. Não há abolicionismo em África, nem na Ásia, não houve no Império Romano, enfim, são os ocidentais de finais do século XVIII e depois do século XIX que criam o abolicionismo e que o difundem, e às vezes até o impõem à força aos outros. Mas, portanto, o facto de haver escravatura em África não significa que tivesse, como de facto não aconteceu, em África brotado uma ideia abolicionista. E até foi difícil impor as ideias abolicionistas em África por causa da tal engrenagem que eu falei há pouco. Porque a África estava mecanizada, se a palavra me é permitida, na produção, entre aspas, de escravos, para utilização local e para venda posterior. Portanto, nem todos os chefes africanos aceitaram de bom grado a ideia de parar com aquele sistema. Mas é curioso que a ideia que passa é precisamente o contrário. É que foram os europeus, foram os ocidentais que levaram, lá está aquilo que falávamos no início da conversa, que levaram a escravatura, a ideia de escravatura para a África, e que o abolicionismo foi quase uma exigência, mesmo que as pessoas não pensem assim, eu acho que no imaginário a coisa está escrita assim. Foi quase uma exigência dos africanos. Sim, hoje em dia corre muito a teoria, a versão, que é uma versão com, evidentemente, objetivos políticos, de que foram os africanos que através, por exemplo, os escravos africanos nas Américas, que através das suas revoltas forçaram a abolição. Mas isso é uma teoria sem pés nem cabeça. Não é? Sem pés nem cabeça. Porque a maior parte das pessoas ignora que os escravos que se revoltavam, obviamente, como já os escravos dos romanos se revoltavam, quando, enfim, podiam, como os escravos do califado abássida, dos árabes, se revoltavam quando podiam, é natural, não é? Uma pessoa que está sujeita a uma enorme violência, se pode fugir e se pode revoltar-se. Qualquer ser humano faz isso, não é? Portanto, os escravos que se revoltavam nas Américas não se revoltavam para acabar com a escravidão. Os escravos revoltavam-se por escapar eles próprios da situação de escravidão. Mas depois, uma vez libertados, eles próprios tinham muitas vezes escravos e vendiam escravos. Portanto, eles inseriam-se dentro do sistema escravista. Foram as ideias abolicionistas que se começam a propagar no final do século XVIII que mudaram o panorama. E os escravos, como evidentemente não são burros, não são estúpidos, percebem o que anda no ar, ouvem as conversas dos senhores, estão informados, ajustam-se imediatamente às ideias, aqueles que sabem e que podem, às ideias abolicionistas. E a partir de um certo momento, alguns escravos, efetivamente, ou negros livres, porque muitas vezes nós não falamos nos negros livres. Grande parte destas lutas feitas nas colónias americanas, tendentes à liberdade, foram desencadeadas por negros livres. Pessoas que já não eram escravas. Tinham sido libertadas, tinham comprado a sua liberdade, tinham adquirido a liberdade, enfim, de várias maneiras. Bom, mas são essas pessoas que sentem o que anda no ar, sentem que o discurso dos brancos mudou a esse respeito, da liberdade e da escravidão, e eles ajustam-se imediatamente a isso. E começam a ter reivindicações idênticas
às dos abolicionistas brancos que começam a agitar as coisas. João Pedro Marques, a informar-me a mim, estou a aprender muito com esta conversa e também espero que todos os ouvintes, Escravatura é o nome do livro que nos acompanha, Perguntas e Respostas, é uma edição da Guerra e Paz e vamos ouvir por aqui alguns fados. Como o João já não é a primeira vez nem a segunda vez que vem a este programa, eu nem te perguntei o que é que gostavas de ouvir, o que é que querias ouvir. De qualquer das formas, eu espero que gostes das escolhas musicais de hoje. Vamos ouvir agora o Jorge Fernando com Leva-me aos... Não, Jorge Fernando com Quem Vai ao Fado e depois a Namora com Leva-me aos Fados, assim aqui. Leva-me aos Fados, a Namora. Hoje converso com o João Pedro Marques. Vamos continuar a conversa a propósito deste Escravatura. Vamos continuar a tentar esclarecer as pessoas que nos ouvem e eu vou continuar aqui a seguir a algumas perguntas, pelo menos para que servem de gatilho para a nossa conversa. João, seria a escravidão nas Américas mais brutal do que todas as outras? António, as perguntas... o livro tem 24 perguntas. Aquelas que me estás a fazer são as mais difíceis de responder. Incrível! Como é que eu estou a... É preciso pontaria. Porque isso é uma daquelas perguntas que efetivamente não tem resposta. Depende do ponto de vista do historiador. Não há um critério que nos diga isto é mais brutal, mais violento, mais nocivo, pior do que aquilo. Porquê? Porque, de facto, a escravidão que se montou, o sistema escravista que se montou nas colónias americanas era de uma brutalidade extrema. Extrema. Não apenas relativamente aos castigos que eram aplicados, porque isso em si, não. Deixa-me dar-te um exemplo. No Império Romano, por exemplo, se um escravo, isso aconteceu, não estou a narrar uma hipótese, aconteceu de facto no século I, um escravo que matou um homem da classe senatorial, um indivíduo chamado Pedânios Secundus. A decisão foi crucificar todos os escravos do senhor Pedânios Secundus, homens, mulheres e crianças. 400 escravos foram crucificados. Porquê? Porque havia a concepção de que o escravo tem que defender a vida do seu senhor. Se aqueles 400 escravos não puderam defender o senhor Pedânios Secundus e ele foi morto, então são todos responsáveis pela sua morte. Isto foi discutido no Senado, em Roma, deu uma grande celeuma, houve mesmo quase que um levantamento popular para impedir aquela brutalidade, aquela atrocidade, mas foram os escravos crucificados, assim como os escravos da revolta de Esparta, os que sobreviveram à batalha, foram crucificados. Na Via Ápia, desde Capo até Roma, 6.000 crucificados. Portanto, do ponto de vista do castigo e da brutalidade, não é que o mundo colonial ocidental fosse mais brutal do que outros sistemas escravistas já tinham sido. Agora, a exploração do trabalho, a intensidade da exploração do trabalho era nova, quase que industrial. A produção de açúcar, por exemplo, era qualquer coisa que podia exigir que os escravos tivessem a trabalhar 16 horas, 18 horas, em condições penosíssimas, com calor atabafante na chamada fábrica, nas caldeiras, ou a moer a cana que se metia entre os cilindros e de vez em quando com o sono ia um dedo, ia uma mão. Portanto, de facto foi altamente brutal. Mas não é apenas esse o critério para avaliarmos qual é o sistema mais injusto do que os outros. Aparentemente os sistemas de escravidão africanos, que já existiam e que continuaram a existir antes dos europeus chegarem, parecem muito mais benignos, porque alguns daqueles escravos até eram comandantes militares e tinham uma vida muito semelhante à dos seus senhores, mas na verdade podiam ser vendidos. Quer dizer, portanto, há aqui várias coisas a atender quando nós comparamos os vários sistemas escravistas. Houve um historiador americano chamado Orlando Patterson que comparou 66 sistemas escravistas diferentes em várias partes do mundo. A minha opinião, no final, é que, de facto, o sistema americano, o sistema criado, deve ter sido dos mais brutais de todos. Mas, é como digo, isso depende do ponto de vista de cada historiador, não é? Daquilo que ele valoriza. Porque também nós não podemos esquecer que no sistema colonial desenvolvido nas Américas, a manumissão, isto é, a libertação dos escravos, era corrente, pelo menos, por exemplo, no Brasil. Os senhores podiam libertar os seus escravos, enquanto que noutros sistemas não era corrente. Ficavam escravos para sempre. Portanto, tudo isso tem que ser atendido.
E em termos de números, João, este livro também trata de números. Há algum número, há alguma estatística que tu achas importante que as pessoas saibam a propósito deste tema? A luta dos números foi um dos grandes assuntos. Aliás, tudo isto começou um bocadinho a ser desencadeado com a luta dos números, quando um historiador americano chamado Philip Curtin, no final da década de 60, fez um levantamento do quantitativo do que teria sido o tráfico de escravos e chegou à conclusão que era muito menor do que se dizia. Falava-se em 40 milhões, 20 milhões. É menos do que isso. É menos do que isso. Portanto, foi estudado intensivamente, continua a ser estudado, e hoje em dia sabe-se, o Curtin achava que eram 11 milhões e meio. Hoje em dia sabe-se que são 12 milhões e meio, portanto não houve uma variação muito grande. E isso são números com grande segurança, porque o embarque nos navios está quantificado, pagava-se impostos nas alfândegas, etc. Portanto, nós sabemos com grande segurança quantos foram transportados e sabemos até quantos morreram. Enfim, com grande segurança. Mas, portanto, esta luta dos números é uma luta também com uma carga ideológica e política enorme. Mas entre o número, se calhar ias por aí agora sozinho antes da minha pergunta, mas por que uma diferença tão grande entre o número real e esses números que circulavam, 40 milhões, há uma diferença brutal. Brutal. Porque isto está cheio de fantasias, não é? Isto está cheio de fantasias. Esta história é uma história tão penosa, tão carregada de emoções, que as pessoas têm uma quantidade de fantasias sobre isto. E, às vezes, até não aceitam aquilo que os historiadores concluem da análise e da observação dos documentos. Mas estes 12 milhões e meio que foram embarcados em África, não chegaram 12 milhões e meio à América. Parte morreu no transporte, ou ainda com os navios ancorados na costa da África, enquanto esperavam para partir, ou depois na travessia do Atlântico. Estes não são números muito diferentes daquilo que os africanos ou que os muçulmanos foram comprar à África através do deserto. Aí há menos certeza, porque as caravanas em movimento não têm o mesmo tipo de contabilidade dos navios e, portanto, não há certezas, há muita conjectura a esse respeito, mas devem ter sido números aproximados. E eu assinalo no livro que não foram esses apenas africanos que foram escravizados no mundo muçulmano. O mundo muçulmano comprava escravos, obtinha escravos, não apenas da África, mas também da Europa e também da Ásia. Portanto, havia uma quantidade muito maior de escravos no mundo muçulmano do que houve na América. Não é? Os piratas, os corsários daqui do norte da África, que pilhavam sistematicamente as costas da Península Ibérica, de Itália, e depois mesmo para o norte, foram até à Inglaterra e à Islândia, e andavam no Atlântico a capturar navios para angariar escravos, brancos neste caso, para os trabalhos no norte da África. E sabe-se que foi qualquer coisa da ordem de 1.200.000 e tal mil. Portanto, quer dizer, em termos de números, a coisa é muito equiparada. O número de escravos em África deve ter sido semelhante. Há quem fala, há historiadores que falam em cerca de 14 milhões. Aqueles que foram exportados para a América, 12 milhões e meio. Os da África que foram exportados para o mundo muçulmano, talvez 14 milhões também. Portanto, é tudo, enfim, pobre África, não é? E achas que há a ideia de que mais vale embarcar numa lenda do que dizer algumas verdades, mas passar por defensor da escravatura, quase que passar por defensor da escravatura? Eu acho que há um medo de certas pessoas. Mais vale não falar disto ou embarcar nas lendas e nas ficções do que parecer, do que alguém se quer insinuar que eu... E como é que olhas para esse medo das pessoas? E qual é que é a resposta que um historiador como tu pode dar? Eu penso que a resposta é esta que eu tenho dado. Quer dizer, eu sou chamado de tudo e mais alguma coisa aí nas redes sociais. Retrógrado, reacionário, racista, todas essas coisas. Agora, essas se calhar são as mais leves que te dizem. As outras não são reproduzíveis aqui. Mas eu acho que o papel do historiador é esse mesmo. Quer dizer, o papel do historiador é dizer isto é aquilo que eu, enfim, sei, descobri, estudei, e é aquilo que eu considero que é a verdade histórica. Porque a história interessa-se, acima de tudo, pela verdade. E não por aquilo que é politicamente correto. E, portanto, eu sei que há muita gente a querer vender uma versão
que é uma versão lendária, semi-lendária, politicamente dirigida, mas eu, enquanto puder, enquanto não me cansar, vou continuar a batalhar por aquilo que eu julgo que é importante os meus concidadãos saberem a respeito do que foi a escravatura e do que foi o envolvimento dos portugueses nela. E a verdade é que isto há aqui uma espécie de contradição. É porque, ao mesmo tempo que temos mais informação, ao mesmo tempo que as pesquisas históricas também, cada vez há mais livros, corrijo-me se estiver enganado, mas cada vez há mais livros sobre isto, mais investigação, mais conclusões. Ao mesmo tempo que há esse desenvolver da história, há também, parece que, contra a informação, há um movimento cada vez mais, falaste do politicamente correto, cada vez mais empenhado em não querer olhar para a história, em querer construir uma narrativa. Exatamente. António, é exatamente isso. Tens uma enorme sensibilidade para estas questões. Ou intuição, ou o que seja. De facto, a história, desde os anos 60, a historiografia da escravatura, desde os anos 60, estava a construir um saber, está a construir um saber muito sólido sobre o que foi a escravatura. É o tema das últimas décadas. O Miller, um colega meu americano, fez um levantamento do que se escreveu. Desde 66 até 2011, escreveram-se mais de 20 mil livros e artigos sobre o assunto. Mas estava a chegar a conclusões que não agradam a certos grupos políticos. E, portanto, esses grupos políticos e ideológicos e grupos de pressão e ativistas envolvidos em certas causas começaram a tentar construir uma narrativa ao lado desta. É uma narrativa que não se apoia na historiografia sólida, correta e séria, mas que se apoia muitas vezes em fantasias e em objetivos políticos. É necessário lutar contra isso. João, queria-te fazer aqui uma última pergunta. Acho que a perdi ou não. Era uma destas perguntas do livro. Espero não escolher outra vez uma das mais difíceis. Mas não sei. Porquê que a abolição da escravidão não libertou os escravos? Essa é difícil, para nós é lamentável, mas não é difícil de explicar. Enfim, há várias razões. Digamos que eu vou pôr aqui aquela que me parece que é a principal. Havia uma expectativa otimista relativamente ao que seria a libertação dos escravos. Os primeiros abolicionistas estavam convencidíssimos que o trabalho livre seria mais produtivo que o trabalho escravo. E que se os negros, enfim, tivessem condições para isso, produziriam mais do que os escravos tinham produzido. E quando os ingleses, na década de 30, e depois os franceses na década de 40, libertaram os escravos nas suas colónias, aquilo que se verificou foi o contrário. Na maior parte delas, não em todas, mas na maior parte delas, o que se verificou foi uma queda acentuada da produção. Porquê? Porque havia terra em abundância, os escravos, os ex-escravos, não estavam interessados em entrar a trabalhar na fabricação do açúcar, que era uma coisa altamente penosa, instalaram-se com as suas famílias em pequenas quintinhas, uma economia de subsistência e, portanto, a produção caiu a pique. E começa a haver aí uma mudança de perspectiva, uma mudança de atitude dos ocidentais relativamente aos ex-escravos e ao negro em geral. Começa aí, da década de 60, isso já é muito claro, começa a haver a convicção de que, no fundo, os negros não queriam trabalhar e só forçados seriam compelidos ao trabalho. E que a Europa tinha feito uma série de sacrifícios, tinha gasto uma quantidade de dinheiro, tinha posto esquadras no Atlântico para impedir o tráfico de escravos, e que, no fundo, aqueles ingratos, porque era assim que as coisas começam a ser pensadas, não estavam a trabalhar, só trabalhariam à força. E, portanto, o que é paradoxal aqui é que, passado um período em que os vários Estados ocidentais aboliram a escravatura, há depois um retorno da maré. Há uma viragem da maré e na parte final dos anos, na parte final do século XIX, a partir dos anos 70, quando começa a conquista da África, não é? A entrada em África, o colonialismo, aquilo que se chama a partilha do continente africano pelas várias potências, este estado de espírito já está completamente instalado. Já vale tudo. O que importa é pôr o negro a trabalhar. E, portanto, já não se pode chamar escravidão, por razões ideológicas e políticas, ao regime que os vai reger, mas arranjam-se regulamentos, leis que os forçam ao trabalho compelido, ao trabalho forçado. É isto que explica esta viragem, esta desilusão com aquilo que, no fundo, os africanos eram expectativas
enfim, e otimistas dos ocidentais que depois não se concretizam na prática, e isto trouxe consigo um refluxo terrível, porque aquilo que se passou em África depois, no final do século XIX e no século XX, foi, em certos casos, claramente, ainda pior do que tinha sido a escravidão. O trabalho forçado em África, quando os europeus entram por ali adentro, não é? Os belgas, é uma coisa ainda pior do que foi a escravidão. João Pedro Marques foi convidado esta noite das Madragoas. Fique como recomendação essencial de leitura este Escravatura, Perguntas e Respostas. João, queres acrescentar mais alguma coisa? Nada, António, um prazer sempre estar aqui nas Madragoas, e no próximo livro cá estarei. Muito bem, já o encontro... Aliás, a propósito, há aí alguma coisa para sair em breve? Eu estava a escrever um novo romance histórico, mas quer dizer, agora parei por causa deste debate e deste combate pela verdade da história. Olha, João, não sei se te parece bem ou não, mas despedimos-nos com um novo tema da Cuca Roseta. E o tema chama-se, imagina lá tu, balelas. Portanto, como estivemos aqui a falar contra algumas balelas, eu acho que é a melhor maneira de terminarmos este programa. Há coisas que passam por verdade, mas são, na verdade, balelas. Cuca Roseta para o final. João, muito obrigado. Até amanhã. E um forte abraço.